quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Vai aparecer aí nessa tela, lá você que está online, você que está presencial, abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Vou ler novamente esse verso número 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse, para o fim não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Esse texto é um texto do profeta menor Abacuque, um texto que eu gosto muito. E essa semana eu estava conversando com um empresário do ramo de gráfica, e eu estava falando com ele a respeito de um outdoor. Ontem, diante daquela ventania, o outdoor acabou a voar, lá da minha residência. E aí eu estava conversando com ele sobre o que estava escrito na placa. Muita informação escrita na placa. Aquela pessoa que passa, ela não consegue visualizar a totalidade daquilo que ali está escrito. E aí, eu estava compartilhando com ele, e eu lembrei desse texto. Abacuque está dizendo o seguinte: pega a visão. Deus deu uma visão para ele. Deus está escrevendo para ele. O Senhor respondeu para ele: pega a visão, escreve a visão. Escreve a visão. Até de maneira que quem passa correndo consiga ver a visão, consiga entender a visão. Então essa série de ministração, ela tem como título, como tema central daquilo que nós queremos tratar durante esses 4 ministrações, esses 2 domingos, é eu vejo. Eu vejo uma igreja que se manifesta, eu vejo uma igreja que ama pessoas. E esse tema, ele vai falar muito a respeito da visão, da nossa visão, da visão do ministério apostólico Terra Fértil, daquilo que o Senhor nos deu como missão para esse tempo. A visão é algo muito importante, porque se nós não temos visão, porque existe uma diferença entre visão e vista. É enxergar e ver, existe uma grande diferença. Talvez você consiga enxergar, mas talvez você não consiga ver, porque enxergar é totalmente diferente de ver. Como assim, pastor? Enxergar e ver não é a mesma coisa? Não. Enxergar é o que está aparente, ver é o que está além. E Deus hoje, Ele vai afinar, purificar a nossa visão. Nós hoje vamos passar, hoje o Senhor vai nos transportar do lugar mais baixo para um lugar mais alto. E para exemplificar isso, eu quero contar uma história que eu li agora há pouco, no livro do Miles Murrow. Eu estava lendo a respeito de visão, e ele conta essa experiência de que um amigo dele, líder de uma grande empresa, foi viajar, e nessa viagem, que ele está nessa viagem de cruzeiro, no meio do mar, em um determinado momento, ele pega a filhinha dele e leva para o convés. Não sei se você sabe, o convés ele tem uma antepara, na frente de metal, e aquela filha dele tinha altura menor do que aquela antepara. E ele leva aquela criança para aquela vista, e ele vê o pôr do sol, ele vê o horizonte, ele vê aquele oceano bem lindo, e ele está relatando para a filha, falando assim: olha que coisa linda o pôr do sol, olha que coisa linda o horizonte no meio do mar. Sendo que a criança estava vendo, ela estava enxergando o quê? O que estava na sua frente, uma antepara. E ela responde ao seu pai: pai, não estou vendo nada disso que você está falando. Até que o pai abaixa, pega aquela criança e coloca ela sobre os ombros. E a resposta dela é a diferença entre ver e enxergar. Ela responde para o pai: ah, pai, agora sim, estou vendo além do que os meus olhos podem ver. Enxergar é ver com os olhos.
Visão é ver além do que os olhos podem ver. Eu quero dizer para você que Deus te plantou em um lugar que tem uma visão. Talvez uma visão diferente, né? Quando alguns chegaram aqui na igreja, talvez alguns meses, outros alguns anos atrás, ficaram um pouco escandalizados com a nossa forma de cultuar. Sim ou não? A igreja toda apagada, por que essa igreja tem as luzes apagadas? Né? Alguns chegaram para mim e falaram: pastor, por que a igreja adora com a luz apagada? E eu falei: pura e simplesmente para que você não se distraia. Só você e Deus. Não tem nada de místico, nada demais, a não ser em um ambiente onde você vai ter total atenção para Deus, só para isso. Ou seja, a nossa visão, como diz, né, alguns, ela é um pouco diferente, mas é a visão que Deus nos deu, é aquilo que Deus plantou no nosso coração, e eu quero falar um pouquinho a respeito dela. Porque o texto de Abacuque, ele fala: escreva a visão, coloque a visão de maneira a que todos que passam correndo, geralmente, quem passa correndo está distraído, sim ou não? E ele começa a dizer: escreva a visão, para que todos que passam correndo consigam ver e consigam entender. Hoje, eu quero te dizer que a visão do Ministério Terra Fértil, ela consiga alcançar o teu coração, que até mesmo correndo você possa ver e entender o que o Senhor espera da nossa igreja, o que o Senhor espera de mim e de você como participante dessa igreja, como participante dessa visão. Amém? Posso ouvir o seu amém, seu comentário aí na online? Amém? Interessante, irmãos, que a visão que Deus deu ao apóstolo Renan, ela não é a visão apenas do apóstolo Renan. Todo o presbitério, todos os pastores têm compartilhado dessa visão, e nós temos vivenciado, escolhido viver esse tempo de acordo com aquilo que o Senhor deu a esse homem e tem dado a cada dia mais ao presbitério. E eu quero que nessa manhã você receba a mesma visão, não seja a visão do apóstolo, mas seja a nossa visão, porque a visão, ela vai nos levar muito além do que os nossos olhos podem ver. A visão, ela vai nos levar a alcançar coisas que talvez com os nossos olhos naturais, com os nossos recursos, com as nossas possibilidades, elas vão dizer que não são possíveis, mas quando nós enxergamos, nós podemos saber o caminho pelo qual nós vamos passar. A igreja que eu vejo, essa igreja que eu vejo, é uma igreja que vai além das quatro paredes, é uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que busca a transformação que o Evangelho produz em meio a uma sociedade, em meio a uma comunidade do qual o Senhor nos plantou. Aqui em Santa Cruz. Eu quero dizer para você, a história do Ministério Apostólico Terra Fértil, como Igreja Terra Fértil, ela se inicia no ano de 96. Ela já era uma igreja congregacional, nós éramos uma igreja congregacional, até que um dia o Senhor traz uma visão sobre a vida do apóstolo Renan, e ele vê ali um anjo entregando para ele um alforje. Eu não sei se você sabe o que é um alforje, mas esse alforje é um saco de semente, e esse anjo diz para ele: a sua semeadura é de 40 milhões de sementes. 40 milhões de sementes. E nasce ali, debaixo de uma direção de Deus, o nome, a proclamação que esse ministério carrega. E irmãos, eu quero dizer para você, nós vivenciamos na totalidade esse nome, sim ou não? Já já vocês vão descobrir que tem mais gente grávida na igreja. Já já. Alguns descobriram hoje. Esse lugar, em um período de um ano, já teve quase 7, 8 crianças nascendo, sim ou não? Já já vai nascer o Benjamin, é isso? Não é Benjamin? Aqui até uns tempos atrás era impossível de acontecer. Esse lugar é terra fértil, porque quando nós temos um nome, carregamos uma visão, e quando nós carregamos uma visão, nós vamos experimentar tudo que esse nome e que essa visão nos dá. Você quer experimentar esse nome, essa visão? Terra fértil? Eu tenho certeza, Deus vai nos levar muito mais além. Em 1996 nasce esse nome, Terra Fértil, Ministério Apostólico Terra Fértil. Apóstolo Renan, acabado de fazer um seminário, um seminarista, inicia uma igreja, aproximadamente no primeiro dia da inauguração, templo cheio, vários irmãos visitando aquela igreja inaugurada, mas passado o próximo dia, nós tínhamos ali 10 pessoas, e algumas crianças, 10 pessoas e algumas crianças. Quantas renúncias, quantas vezes, né, ele suprimiu
a necessidade dos seus filhos, 3 filhos, por conta da igreja, de manter a igreja. E hoje nós temos crescido. Eu quero dizer, Terra Fértil Santa Cruz é fruto de um pequeno começo que não pode ser desvalorizado. Nós estamos vivenciando o nosso pequeno começo, mas não podemos desvalorizar, porque o que o Senhor tem para nós é 40 milhões de semente. Eu e você fazemos parte daquela visão em 96, 26 anos se passaram, não é isso? 24 anos se passaram, nós estamos aqui hoje em Santa Cruz, debaixo da mesma visão, para trazer transformação, para trazer a manifestação do Evangelho. E o que é o Evangelho, meu irmão? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação, transformação. O Evangelho é esse poder. E nós carregamos essa mesma essência. E eu estava orando, Senhor, qual vai ser o tema? Porque eu queria falar sobre a visão da igreja. Era algo que Deus colocou no meu coração. E eu falei, Deus, qual vai ser o tema? E o Senhor me lembrou de um vídeo. Eu vou postar, mais tarde. Talvez a gente vai tentar editar para no próximo domingo a gente postar um vídeo onde aparece. No ano de 2006, quando o então pastor Renan Santiago, ele estava sendo levantado, legitimado como um apóstolo. Um profeta de São Paulo chamado profeta de Jair, ele pega o microfone para orar pelo apóstolo, e no meio da profecia que ele começa a levantar, ele levanta essa profecia, que é o tema dessa série, eu vejo. E ele começa a dizer, sem saber a história da igreja, sem saber aquilo que Deus tinha dado para o apóstolo Renan naquele dia, sem saber nenhuma dos momentos onde Deus estava falando, a sua semeadura é 40 milhões de sementes. Ele levanta, ele ora, e eu lembro que ele está orando pelo apóstolo Renan, está no vídeo isso, tá bom? Vou mostrar para você. Ele está orando pelo apóstolo Renan, e ele diz, eu vejo muitas sementes, eu vejo. Hoje nós estamos vendo algumas sementes. Jaqueline, Isabel, Michele, Rodinei. Quantas sementes nós temos aqui. E hoje nós podemos ver, mas muito mais além do que nós podemos ver hoje. Eu posso ver essa igreja cheia de semente. Seu amém não está me empolgando, mas eu vou me empolgar até o final. Eu quero honrar, irmãos, e agradecer o sacrifício, a renúncia e o amor que o apóstolo Renan, sua família, a apóstola Nema, eles empregaram, porque nós somos resultado de escolhas do passado deles. Como eu estou falando, 96, 2006, eles decidiram permanecer. E sabe por que eles decidiram permanecer? Sabe por que nós chegamos até aqui? Porque eles guardaram a visão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você precisa ser guardião da visão. Por isso que Abacuque está falando, escreve a visão, mas escreve ela num outdoor, para que quem passe correndo consiga ver e entenda aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer nos entender. E por isso eu quero ousar a dizer que a visão não é do apóstolo, a visão é de Deus, e que eu e você precisamos entrar nela, guardar ela, vivenciar ela, estudar ela, desejar viver ela na intensidade. Você é uma terra fértil. Aonde você vai investir, vai colher. Por quê? Porque você tem um nome. Se você pertence a esse ministério, você tem um nome. Você é terra fértil. Amém? Nasce ali, 96, uma igreja com 10 pessoas e algumas crianças. Quando nós iniciamos aqui, nós já iniciamos um pouco melhor, sim ou não, irmãos? Iniciamos com 26 pessoas e algumas crianças. Pequenos começos, pequenas escolhas. Nós vamos vivenciar grandes coisas, porque aquilo que o Senhor nos deu é uma visão que vai alcançar multidões. Sementes fala de pessoas. E uma das coisas que eu mais sou apaixonado, aquilo que mais eu amo, é cuidar de pessoas. E eu tenho orado desde antes dessa igreja nascer, até o dia que ela nasceu, que eu tenho orado todos os dias, e às vezes eu acho que Deus está assim, calma aí, cara, para que já sei que tu quer. Eu tenho orado para Deus, Senhor, dar-me vidas, conectar pessoas. Eu quero famílias desgraçadas, que eu quero transformar elas. Eu quero pessoas que estão com a vida totalmente destruída, porque eu sei que o Senhor é poderoso para transformar.
Eu tenho orado, irmãos, e eu quero que você entenda que se você é uma semente, você precisa estar na terra fértil, porque quando você está na terra fértil, quando você está plantado nela, você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Por isso que hoje nós vamos começar essa série de ministração a respeito da visão. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Eu vejo uma igreja que ama a visão que tem. Eu vejo uma igreja que ama a visão que tem, a visão que recebeu. Não do apóstolo, não do presbitério, mas uma visão de Deus. De Deus. Você abriu sua Bíblia lá, vai aparecer aí na sua tela. Provérbios 29, 18 diz o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Mas eu quero me ater a essa primeira parte. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Na tradução King James diz: onde não há visão, o povo se desvia. Esse termo revelação significa velar, revelar, ou seja, colocar à vista de novo. Quando nós não temos e nós não sabemos o porquê da nossa existência, da visão que Deus nos deu, porque entenda, existe uma visão que ela é universal, mas existe uma visão que é individual. Cada ser humano foi feito com um propósito, cada ser humano foi feito com uma finalidade. E quando nós entramos e conhecemos, passamos a conhecer aquilo que Deus espera de mim como ser humano, nós vamos passar a vivenciar uma vida com propósito, uma vida com sentido. O texto está dizendo que quando há revelação, quando a pessoa tem uma visão, ela não se desvia. Por isso é importante nós sabermos as visões, a visão que o Senhor nos deu. Uma igreja que ela está plantada em um lugar para prosperar esse lugar, para levar ao alcance do amor de Deus às pessoas. Para isso que a igreja existe. Eu vejo uma igreja que ela é intensamente apaixonada por vidas. Eu escrevi aqui, uma igreja apaixonada por Deus e por aquilo que Ele ama. E eu quero te fazer essa pergunta, eu quero que você me responda. O que Deus mais ama nessa terra? 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 Nós precisamos nos apaixonar por aquilo que Deus ama. Primeiro, por Ele. Segundo, por aquilo que Ele ama. Eu vejo uma igreja que ama pessoas, uma igreja que se relaciona com pessoas. Eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, igreja é difícil, pastor. Sempre tem um irmãozinho que olha para o outro que não gosta, aquele que diz que não bate com o outro. Irmãos, eu sempre digo isso, é como numa família. A família, ela vive em harmonia em todos os momentos, sim ou não? Claro que não, tem momentos que a gente se desentende, o irmão brinca com o outro não gosta, o outro fala que o outro está gordinho e o outro não gosta. É assim, e a gente vai ali se desentendendo, mas a gente não deixa de ser família. E eu creio, irmãos, que um dos princípios, e é o valor dessa igreja, é uma proclamação que a gente repete ano após ano, quase culto após culto, e eu quero que você repita ela juntamente comigo, dizendo assim: somos uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo discípulo. Essa é uma frase que você precisa estar decorado. Quando alguém perguntar na sua igreja, quais são os valores da sua igreja, qual é a missão da sua igreja, você vai dizer para ele: minha igreja, a missão da minha igreja é ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que tem paixão por alcançar as pessoas. Essa se resume, irmãos, a essência da igreja Terra Fértil. Mas eu quero aqui descrever com você 3 coisas. Em meio a essa circunstância, eu vejo uma igreja intensa e profunda nos relacionamentos. Eu vejo a igreja Terra Fértil intensa e profundo no seu relacionamento com Deus. Nós precisamos a cada dia mais depender dele, porque quem dá o crescimento de uma igreja?
Alguém pode me ajudar, por favor? Quem é que dá o crescimento na igreja? A Bíblia descreve lá no 1 Coríntios, né, que uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam que eu sou de Apolo, mas Paulo resume, não é Apolo e nem Paulo, é Deus quem dá o crescimento. Eu tenho sonhado, irmãos, com a expansão já da nossa parede até aquele canto lá. Eu tenho sonhado com isso. Para quê? Porque quanto mais espaço nós tivermos, mais pessoas nós vamos ter. Por quê? Porque eu amo o que Deus ama. Você ama o que Deus ama? Então você vai precisar suportar seu irmão. Você vai precisar amar aquele irmão que às vezes te desagrada. Isso é ser família. Isso é ser igreja. Então, primeira parte dessa ministração, eu quero falar sobre 3 princípios. Eu vejo uma igreja intensa, primeiro, no amar a Deus. A nossa missão como pastores, como líderes. Nós temos aqui alguns líderes. Eu quero que você levante suas mãos, se você é líder de célula da igreja, levante sua mão. A nossa missão, número 1, como líderes, é ensinar as pessoas a amar a Deus. Que amar a Deus, ele pressupõe-se a tudo na nossa vida. A nossa família, nosso trabalho. Nós precisamos se relacionar e nos aprofundar cada dia mais em Deus. Deus é a nossa fonte de visão. E nessa manhã, o Senhor quer nos tirar daquele lugar mais baixo, como daquela menininha que estava vendo a antepara, só a parede de ferro. E Deus nos colocar nos ombros dele, para que possamos enxergar aquilo que Ele quer. Que eu e você desenvolvamos nesse tempo. Que eu e você atuamos nesse tempo. O Senhor quer nos levar, nos elevar. Você deseja ser levado por Deus hoje? E eu lembro de um texto, meus irmãos, quando eu falo a respeito desse lugar, de um relacionamento intenso com Deus. E de Deus revelar, eu lembro de Abraão. Quantos de nós conhecemos a história de Abraão? Alguém pode me sinalizar? Vocês conhecem a história de Abraão? Mas eu quero relatá-la bem rápido. Chegou um momento no ministério de Abraão, que Abraão estava dentro da tenda. E Deus veio naquele lugar para falar com ele. Esse é um texto muito conhecido, mas eu quero fazer uma analogia sobre esse texto, sobre a visão que Deus nos deu. A Bíblia descreve que Abraão está onde? Dentro da tenda. Responda comigo, dentro da tenda. Dentro da tenda é um lugar limitado, sim ou não? Sim, porque dentro da tenda você não consegue ver além do quê? Da tenda. Você só consegue ver, talvez, o pano, né, que está ali cobrindo aquela tenda. E é interessante que Deus chega para Abraão e fala o quê? Na versão King James, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, a Bíblia fala que Deus leva Abraão para fora da tenda. E hoje, Deus quer nos levar para fora da nossa própria vista e nos levar a ver aquilo que o Senhor quer, porque quando nós nos amarmos ao Senhor profundamente, Ele mesmo vai nos enviar, Ele mesmo vai prover todas as coisas, Ele mesmo vai nos capacitar, Ele mesmo vai trazer todos os recursos para que possamos viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Abraão saiu da casa do pai dele sem nada. Quando você lê Gênesis capítulo 15, 16, 17, você vai perceber que Abraão está riquíssimo. Mas Deus não disse para ele, sai da tua casa e vai para tal lugar que eu vou te deixar rico e milionário. Deus não falou isso para ele. Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Eu vou te dar a minha visão. E quando Abraão entendeu isso, ele recebeu isso, e ele se colocou à disposição de Deus, ele se colocou à disposição de Deus, ele se colocou a servir à vontade de Deus, Deus o enriqueceu. Eu vejo muita gente querendo prosperar nos negócios, prosperar nos seus empreendimentos, mas elas querem viver os seus próprios sonhos. Eu quero dizer para você, os sonhos e a visão que Deus tem ao teu respeito é muito maior. Então para de querer andar de baixo e sobe no colo dele. Sobe no ombro dele. Ele vai te levar mais longe. Ele vai te mostrar mais longe. Sabe por quê? Porque o que Deus tem a teu respeito é pensamento de paz e não de mal. Mas pare de querer enxergar as limitações. Deus disse para Abraão ali em Gênesis capítulo 15, sai desse lugar que te limita. O que tem te limitado, meu irmão? A tua vida financeira? O que tem te limitado? Talvez você não tem carro, você mora longe, vem para a igreja. Para de olhar para isso.
Começa a servir a Deus com intensidade, porque se Ele mesmo te colocou, te plantou, Ele é aquele que vai financiar. Porque eu creio, irmãos, nós temos vivenciado isso, mês após mês, durante esses 3 meses, que nós ficamos com a igreja parada, a igreja não atrasou nenhuma das suas contas. Tudo por quê? Tudo porque cada um de nós compramos essa visão, vendemos hot dog, agora estamos vendendo sorteio, né, de televisão. Chegou a televisão lá em casa, irmãos, bonitona, Samsung, geração 2020, vai ser sorteada quarta-feira. Por quê? Porque você tem crido que essa visão é a sua visão, sim ou não? Mas eu quero te dizer que tudo o que você tem vivenciado não vai limitar, talvez essa limitação que nós estamos vivendo, limitação de distância, talvez limitação dessa pandemia que nos traz terror. Eu quero dizer para você, faça de Deus a sua prioridade, porque é Ele mesmo que vai te colocar por cabeça e não por cauda. Sai da sua tenda. Imagina se Deus diz para Abraão dentro da tenda. Pensa junto comigo, porque o texto diz o seguinte: Abraão, olha para o céu. Imagine Abraão dentro da tenda, olhando para o céu. O que ele viria? Hein? Qual seria a visão de Abraão dentro da tenda? Ele ia ver o quê? Só um pano. Talvez, vamos conjecturar, vamos pensar um pouquinho, que naquele plano tivesse uma estrela. Ele ia olhar por cima e falar: Deus, eu vejo uma estrela. Mas o que Deus tinha para ele era muito mais do que uma estrela. Por isso que Deus o conduz para fora da tenda. E quando Deus o conduz para fora da tenda, Deus diz para ele: olha para o céu. E o que ele vê, irmãos? Você pode me ajudar? O que ele vê? Muitas estrelas. Repita comigo: muitas estrelas. Mais forte, vocês estão muito fracos. Você que está online, repita comigo: muitas estrelas. Sabe por que ele viu muitas estrelas? E aí a palavra profética vem: assim será a minha visão para você. Eu sei, você não está se empolgando, mas eu estou empolgado. 40 milhões de semente não vai caber dentro de uma tenda, por isso que a gente vai ter que sempre sair dela. Eu já tenho orado, irmãos, eu sou doido, eu sei mesmo. Eu já tenho orado pela próxima igreja de Terra Fértil que vai sair daqui de dentro. Porque Deus nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para ganhar pessoas, Deus nos chamou para ter um relacionamento intenso com Ele. E quando nós temos um relacionamento intenso com Ele, aquilo que Ele toca a nossa vida, toca quem está ao nosso redor. Por isso que eu vejo uma igreja que ama pessoas, que evangeliza, que visita, que liga, que se importa, que tem relacionamento profundo com Deus, mas tem relacionamento profundo com as pessoas, comunhão. Eu vejo uma igreja que se importa, uma igreja que vê a necessidade do outro e tenta fazer alguma coisa. A gente sabe, irmãos, que quando a gente está num ambiente de necessidade, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam, sim ou não? Sim. Nós vivemos uma experiência, mês retrasado, quando nós iniciamos a mesa solidária, e todo domingo nós temos a mesa solidária aqui na porta da igreja, para abençoar a comunidade. E eu fiquei sabendo, pela boca de alguns membros da igreja, que tinha pessoas da comunidade que estavam pegando os itens da mesa, que é gratuito, para somar com a vida das pessoas, e estava vendendo nas suas lojas. E quando a gente ouve uma coisa dessa, sim ou não, nos traz uma raiva santa, aleluia, glória a Deus. Sim ou não? Dá vontade de dar umas apertadas nos pescoços de algumas pessoas, sim ou não? Dá, irmãos. Mas não é porque o outro está fazendo errado que a gente vai deixar de fazer. A gente vai continuar porque nós temos uma visão. O Senhor nos trouxe para esse lugar. E eu lembro que quando nós estávamos orando por esse tempo aqui, de viver como igreja, o Senhor falou para mim: vocês vão para aquele lugar, porque aquele lugar vai prosperar por meio de vocês. E eu creio nisso, irmão. Por isso eu posso te dizer, nós precisamos ter uma intensa relacionamento e busca com Deus, e um intenso relacionamento com as pessoas. Diga para quem está aí bem perto de você, fala assim: pessoas geram pessoas. Eu nunca vi um ser humano nascer um bezerro, sempre sai um outro ser humano. E nós precisamos gerar pessoas. E eu vejo uma igreja que se importa com pessoas. Irmãos, domingo de manhã nós temos bastante vaga, aproximadamente 14 pessoas. Você pode chamar quantas pessoas você quiser chamar. Se quiser chamar uma família toda, você pode chamar. Mas de noite, pastor, de noite também, nós temos vagas para visitante.
que eu deixo reservado. E se preciso for, a gente bota os líderes para fora da igreja, lá fica lá fora assistindo o culto. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é um lugar, é um hospital. E a visão que Deus nos deu é esse, é um lugar de curar, de transformar, de mudança. Nós precisamos ter relacionamentos profundos com Deus e com as pessoas. Por isso a célula é tão importante. Você se relacionar com o seu líder de célula, você participar das células, mesmo que online. Ah, pastor, célula online é ruim. Eu sei, irmão, célula online é ruim. Não é da maneira como a gente ensinou, está diferente. Mas o que a gente pode fazer hoje, e se você faz parte dessa visão, se você ama essa igreja, você não pode deixar isso morrer. Então a gente vai se conectar em meio a esse tempo, com os instrumentos que a gente tem. Uma das coisas que eu ouço o Espírito Santo falar, em meio a esse tempo, que eu vejo uma igreja que não para. A pandemia, ela veio para paralisar a igreja, sim ou não? As igrejas todas fecharam, inclusive a nossa abrimos domingo passado. Mas em nenhum momento da história da igreja Terra Fértil, Santa Cruz, Iuaíba, Sepitiba e até mesmo lá no Lago do Correio, nenhuma das vezes nós fechamos, porque nós paramos com o prédio, mas continuamos na internet, continuamos visitando, continuamos servindo os irmãos, estando aqui disponível. Sabe por quê? Porque nada pode parar a obra de Deus. As portas do inferno não vão parar a igreja. E se nós temos essa visão, nós não podemos parar, não podemos desanimar, nós não podemos diminuir, nós precisamos continuar correndo. Uma igreja intensa. Eu vejo uma igreja intensa na busca com Deus, intensa nos seus relacionamentos com os seus líderes e liderados. Eu vejo uma igreja generosa. Irmãos, tudo o que nós temos é fruto dos seus investimentos. Tudo que nós temos é fruto do seu investimento. Quantos de vocês conseguem me ajudar ali a olhar para aqueles quadros bem bonitos ali? Ficou bonito, irmãos? Nossos quadros. Esse quadro, ele é uma profecia em uma nossa conferência. Depois vamos tirar foto, vamos postar para você online. Em meio a uma conferência, um pintor, a gente chamou ele no meio da pregação, ele foi escrever nesses quadros. E eu lembro quando eu terminei, eu fui falar com ele, o Erickson lá do Caminho Santo. Ele falou assim: pastor, eu guardo esses quadros porque eu vou fazer uma exposição. Eu falei: irmão, tu não vai guardar esse quadro não. Ele: não, pastor, eu preciso desses quadros. Eu falei: tu não vai levar esses quadros aqui não, rapaz. Esses quadros, eles são uma profecia com relação àquilo que Deus nos daria. Isso aí passou 3, 4 anos depois, a igreja nasce. E quando a igreja estava para nascer aqui em Santa Cruz, eu falei assim: eu quero colocar esses quadros lá na igreja, porque elas refletem a visão que Deus nos deu. Você percebe que o primeiro quadro, se você pode olhar, ele está com o coração preto, sim ou não? Cheio de pontos pretos, ele tem tudo que é na saúde preto é sem vitalidade. Um exemplo clássico disso é se a pessoa tem com a perna gangrenada, né, que a gente chama, né? Sem ali a infusão venosa e arterial, ela fica com a pele, tom de oração, o quê? Bem escura, bem preta. E aí nós temos um coração preto, só que em cima dele a palavra de Deus lançando ali a vida. E aí você vê no segundo, um próprio quadro, ali no segundo quadro, você vai ver um broto se formando. Um broto se formando. E esse broto, ele é bem pequenininho. E assim tem sido o nosso pequeno começo. Nós vamos completar agora em setembro, 2 anos, como templo, como igreja que se reúne. E 3 anos como célula. Mas 2 anos, um broto tem nascido. Mas nós sabemos que dentro desse broto tem 40 milhões de sementes. Nós vamos crescer, meu irmão. Eu tenho certeza que nós vamos ver os frutos do nosso investimento. Nós vamos ver fruto do nosso labor, do nosso sacrifício. Porque eu sei que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Mas eu creio numa igreja generosa, numa igreja que serve com intensidade, numa igreja que serve com os seus recursos financeiros, mas também serve com sua vida. O último quadro, ele exemplifica isso. O último quadro é uma árvore que ela está cheia de frutos. Assim será sobre você e sobre a sua descendência. Você vai prosperar, a sua célula vai se multiplicar, você verá pessoas sendo tocadas através da sua família, você verá os frutos do Senhor na sua casa. Você crê nisso?
Eu creio. Eu creio. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E o outro, por gentileza, Atos 20, 35. Nós vamos ler um seguido do outro. Provérbios, capítulo 11. Versículo 25. Diz assim, vai aparecer aí na sua tela. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Que texto lindo. Ele diz, a pessoa que dá, a pessoa generosa, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai prosperar. É a Bíblia que está falando isso. E aquele que dá a água, que iria beber, ele dá. Ele tem sua sede o quê? Isso é antinatural, sim ou não, gente? É antinatural. Para pensar. Se a pessoa ia beber a água e ela dá, ela vai ficar com sede. Mas olha o que as Escrituras ela está dizendo. Que aquela pessoa que dá de beber terá a sua sede saciada. E eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que uma igreja generosa é uma igreja que se doa, é uma igreja que não tem dificuldade quando se fala em ofertar, em dizimar, em investir na vida de pessoas. Mas não vai ser tirando os seus recursos que você vai ter necessidade. Vai ser tirando os seus recursos, vai vir prosperidade. É o que a Bíblia está dizendo. Que aquele que é generoso, que aquele que dá, ele prospera. Que aquele que mata a sede do outro, ele tem a sua sede saciada. Por quê? Porque a gente cumpre o primeiro princípio que eu falei, que é amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama. Ele vai nos prosperar. Então, o versículo de Atos, capítulo 20, versículo 35, eu amo esse texto. E ele diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês, e trabalhado assim, é preciso socorrer os necessitados. E lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. E aí ele relata, aqui é Paulo está falando, tá bom? Paulo está falando, quem escreve é Lucas, mas é Paulo que está falando. E aí ele retrata dizendo o seguinte: é preciso socorrer os necessitados. Nós temos socorrido os necessitados aqui em Santa Cruz, sim ou não? Quantas pessoas, agora não mais porque, infelizmente, nós tivemos a igreja fechada durante muito tempo, mas quase todo domingo tem pessoas entrando aqui pedindo comida. E qual é a nossa missão? A nossa missão é alimentá-los, é ajudá-los com aquilo que nós podemos. O texto está dizendo, é preciso socorrer os necessitados e lembrá-los das palavras do próprio Jesus. E isso foram palavras e ações. Quais foram as palavras de Jesus? E quais foram as ações de Jesus? Aquele que tem fome dá o quê? Quem está com fome dá o quê? Quem tem sede dá de? Isso é generosidade. Isso é generosidade. Servir o outro. O texto está dizendo, gente, preste atenção em mim, deixa que eles estão botando ali alguma coisa ali, preste atenção em mim, não olha para lá não. E o texto está dizendo, mais feliz é, ou mais bem-aventurado, é a mesma coisa, tá bom? Mais feliz, mais bem-aventurado é dar. Do quê? Mas na nossa cultura mundana, o que diz? Quanto mais ganhar, mais eu tenho. Isso é mentira. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais espaço você tem para receber o dobro que você está dando. Basta você crer nisso. Faça prova. Faça prova com Deus. Se tem te faltado algo, desse algo está te faltando a Deus. Eu lembro da minha juventude, eu estou terminando a minha pregação, irmãos, nessa primeira. Mais tarde tem a continuação. Mas eu lembro na minha juventude, quando eu tinha um desejo de comprar um tênis. O pessoal aí de 1981 que nasceu nessa época vai lembrar desse tênis. Que eu nasci nessa época, na minha juventude. Era um tal do Mizuno Camaleão. Quem lembra desse tênis? Eu era doido para ter esse tênis. Todos os meus amigos tinham bermudinha da Ciclone, né? Tênis Mizuno Camaleão. E eu não podia ter, porque eu tinha muita necessidade econômica, eu não tinha dinheiro. E eu tinha um sonho de ter aquele tênis, ele mudava de cor,
quando o sol batia nele, tal. E eu lembro que minha avó economizou quase 3, 4 meses para ela me dar o dinheiro para me comprar o meu Mizuno Camaleão. E naquele dia ela me entregou, eu fiquei feliz, né? Porque eu recebi o desejo do meu coração. Era um domingo de manhã e eu peguei aquele dinheiro, guardei, né, no meu bolso, lá na minha carteira. Eu tinha uma carteira, guardei na carteira. Falei, segunda-feira de manhã eu vou lá, vou comprar o meu Mizuno Camaleão. Domingo, segunda-feira de manhã. E eu lembro que eu peguei a carteira, botei no bolso e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja de manhã, eu montava o som e eu organizava todas as coisas. E eu montei todos os sons. Eu chegava na igreja às 7 horas da manhã, organizava tudo, as cadeiras. E quando o pastor chegava, já estava tudo funcionando, os instrumentos montados, porque a igreja estava aberta, estava em obra, então tinha que subir e descer todos os instrumentos. E eu montei tudo naquele dia. Quando o pastor chegou, estava tudo certinho. E aí ele trouxe um missionário da Argentina, não jamais esqueço. Aquele missionário da Argentina pegou a palavra e falou, irmãos, nós precisamos investir em missões. Nós precisamos, financiar a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa dos recursos. E nós estamos passando necessidade lá na Argentina. E na mesma hora eu ouvi uma voz, e essa voz dizia o seguinte, dá o teu Mizuno Camaleão. E eu comecei a falar, Satanás, sai daqui. Irmãos, quando fala de dinheiro, quando fala de dar, de servir, a gente tem dificuldade. Porque o nosso coração é preso com coisas, mas nós precisamos nos desprender e depender de Deus. E naquele dia, irmãos, eu ouvi Deus falando, dá o teu Mizuno Camaleão. E eu falei, não dá, não dá, não. Eu lembro que eu tirei aquela carteira, aquele dinheiro chorando. E a Bíblia fala o seguinte, quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Aquela semente preciosa para mim se transformou em uma grande multidão de semente. Hoje, pela misericórdia e graças de Deus, eu sou militar, eu tenho condições. Passado 2, 3 meses eu passei no concurso que Deus que me fez passar. Eu tenho condições de comprar o tênis que eu quero hoje. Mas por quê? Porque eu fui generoso. Eu dei o meu Mizuno Camaleão. E Deus me dá condições hoje de eu escolher o tênis que eu quero. Isso é fruto de generosidade. Eu vejo uma igreja que nasce em Santa Cruz generosa. Nós estamos fazendo aí a rifa e termina quarta-feira. Graças a Deus, nós temos razoável número. É claro que sempre a gente espera, né? Vender mais números. Por quê? Porque todo esse recurso nós temos investido. Vocês têm visto que agora nós temos uma TV que está saindo, né? Era uma dificuldade aqui para sair as coisas, tremia tudo. Agora a TV está transmitindo. Já já a gente vai ver um vídeo que está aqui. Nós temos transmissão online. Nós temos a igreja toda pintada. Nós temos equipamentos novos. Nós temos a cada dia mais usufruído dessa generosidade que você tem no seu coração. Mas eu quero te dizer e te incentivar que você pode fazer mais. Porque da maneira como que você faz, Deus vai te prosperar. Porque se você é generoso em dar, você vai prosperar. Provérbios 29, 18. Termino dizendo que a nossa última parte da igreja que eu vejo. Primeiro, eu repito, eu vejo uma igreja intensa nos seus relacionamentos com Deus e com pessoas. Eu vejo uma igreja generosa, que se doa, que se dá, que não é presa a recursos, que não é presa a tempo. E quando eu falo de generosidade, irmãos, eu não estou falando só de dinheiro, tá bom? Dinheiro é boa parte disso, mas eu estou falando de disponibilidade. Porque para você chegar aqui e essa cadeira está nesse lugar, foi passado álcool nessa cadeira, teve alguém que teve que fazer isso. Servir também é generosidade, é dispor de tempo, é de você, pastor, eu estou precisando aprender, eu quero ficar na câmera 1, eu quero ficar na câmera 2, eu quero ficar na câmera 3, eu quero tocar, eu quero servir a Deus lá na mídia, lá em cima, eu quero servir a Deus lá na porta. Isso é disponibilidade, isso é dar. E quando você dá, você prospera. Então eu vejo uma igreja intensa nos relacionamentos com Deus e com pessoas, mas também eu vejo uma igreja generosa no dar, no servir, no trato, porque o Senhor nos chamou para servir. E quando eu falo de servir, irmãos, eu creio muito nesse texto. A Bíblia descreve que em um determinado momento na vida de Pedro, Jesus chega para ele e fala o seguinte: Pedro, hoje eu vou lavar teus pés. Quem lembra desse texto? Eu vou lavar seus pés. E Pedro fala o que para Jesus? O que ele fala para Jesus? Jesus, tu não vai lavar meus pés não. De maneira nenhuma, eu vou deixar meu mestre lavar meus pés.
E o que Jesus responde para ele? Fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ou seja, acabou, não tem relacionamento comigo. E a resposta de Pedro é o desejo do meu coração nessa manhã, que você saia daqui com essa visão, com esse desejo, com essa intensidade. Ele responde para Jesus: Jesus, não lava só meu pé não, lava a minha cabeça, minhas mãos. O que ele está dizendo? Jesus, eu quero ser intenso nisso que você quer fazer comigo. O desejo do nosso coração é que você saia daqui intenso daquilo que nós estamos falando, cuidar de pessoas, servir com seus recursos, servir com o seu tempo, servir as pessoas, visitar as pessoas, ligar para as pessoas, convidar as pessoas, porque uma igreja relevante é uma igreja que ama e investe em pessoas. Jesus, não só meus pés, eu quero me lavar. Pedro era uma pessoa intensa. E a última parte dessa igreja que eu vejo é uma igreja transformadora de realidade. Eu tenho falado aqui, já falei a respeito disso e hoje estou repetindo. Eu lembro que eu falei isso aqui num dia que nós fizemos uma manhã, que eu falei sobre estar enraizado. Quem lembra disso? Plantados, o tema da palavra foi plantados. E eu falei isso aqui, eu sonho, irmãos. A igreja que eu vejo é uma igreja que eu sonho, eu não consigo ver ela ainda com os meus olhos físicos, mas eu sonho, eu oro, eu gero ela no meu coração. É uma igreja que transforma a realidade, é uma igreja que serve a comunidade. E por isso, está aqui, ó, nos meus relatos aqui, ó, Jesus dizendo para Pedro: Pedro, vou te lavar os pés. E Pedro falando: não lava não. E quando Jesus falou: tu não tem parte comigo, eu disse: não, quero lavar tudo. Uma igreja intensa no servir. Porque o que Jesus estava dizendo para ele: eu quero te servir, Pedro. Eu quero te honrar. E uma igreja que transforma a comunidade, uma igreja que serve a sociedade, é uma igreja que transforma a sociedade através do serviço. E por isso eu anseio, irmãos, de ver idosos vindo para a igreja aprender a ler e escrever. Eu anseio, eu lembro que eu fiz uma visita aqui no Beco do Brizola, é uma ruazinha, você que está aí online, é uma ruazinha que tem aqui atrás da igreja. Eu já entrei aqui várias vezes, e eu lembro de uma idosa que falou assim para mim: pastor, quando que vai começar a aula de alfabetização lá na igreja? E eu disse para ela: minha irmã, ainda não consegui fazer isso ainda, mas o dia que eu conseguir eu vou vir aqui te chamar. Eu lembro quando meu avô aprendeu a ler e escrever. Com 73 anos ele aprendeu a ler e escrever. Transformou a realidade dele. Eu passava na sala e eu me emociono ao lembrar disso. Eu passava na sala, eu via ele com a Bíblia aberta a hora que eu chegava. Quando eu voltava do trabalho, eu via ele com a Bíblia aberta. O prazer de ler transformou a vida do meu avô. Eu anseio ver a igreja Terra Fértil Santa Cruz, que só abre 2 vezes na semana, terça e domingo, abrir de segunda a segunda, para servir a comunidade. Curso profissionalizante. Vamos ensinar aí marcenaria, vamos ensinar, serralheria, Douglas aí, ó, para ensinar tudo de alumínio. Vamos servir a comunidade com reforço escolar, crianças que não conseguem saber escrever e ler, estando na 2ª série, gente. Uma igreja que paga um aluguel considerável, que fica fechada a semana toda. Eu anseio, irmãos, isso não vai nascer através de mim somente, não. Eu gero isso em oração, em tempo, em desejo, em anseio, mas isso vai gerar a partir de que se desperte entre nós pessoas disponíveis para isso, que se gere dentro de nós pessoas com recursos financeiros, porque se nós tivermos os recursos financeiros, nós conseguimos pagar pessoas para ela vir para a igreja fazer isso. Abrir a igreja, um salão tão grande, aula de jiu-jitsu, aula de judô, aula de muay thai, aula de boxe. Nós podemos servir a comunidade. Então eu vejo essa igreja servindo essa comunidade. Eu vejo essa igreja surgindo muitas empresas aqui dentro. Porque quando nós damos profissão, quando nós ensinamos a detetizar, nós temos aqui um irmão que trabalha nessa área, nós vamos trazer um destino, nós vamos trazer mudança, porque eu tenho andado pelas ruas aqui, eu tenho visto pessoas catando, apenas fazendo reciclagem. Eu não tenho nada contra, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas eu estou dizendo que além da reciclagem, nós podemos trazer a transformação do reino de Deus, levar uma profissão às pessoas, isso por meio da igreja. Isso é evangelho, gente. Transformação.
Eu vejo uma igreja que transforma a realidade do seu bairro, servindo ela com o que tem, servindo ela com o espaço que tem. Eu anseio de ver a comunidade dentro da igreja para vir aprender profissão, se fazer um curso preparatório. E eu creio, irmãos, e eu quero que você sonhe comigo, se você veja isso comigo. A igreja Terra Fértil, ela nasceu para plantar sementes, e você é uma dessas sementes, mas junto com você virão outros, porque você é uma árvore que tem frutos, e esses frutos vão ter, dentro desses frutos tem semente. Então vem comigo nessa visão, nesse sonho de encher essa igreja de pessoas, de encher esse ambiente de pessoas para serem transformadas com o amor de Deus. Eu quero terminar, dizer para você que a igreja de Jesus não vai recuar. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Nós sabemos que hora ou outrora as pessoas entram na igreja e as pessoas saem, cada um tem seus motivos. E eu não estou aqui para condenar ninguém. A igreja sempre vai estar aberta, sempre vai estar disponível a receber todas as pessoas. Mas eu quero dizer para você que Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos os da fé, nós somos os que avançam, nós somos dos que crescem. E eu creio que em menos de um ano nós vamos ver cada uma dessas coisas funcionando na igreja. Eu quero profetizar e sonhar com você, dizer que a igreja que eu sonho, a igreja que eu vejo, é uma igreja que se importa com a comunidade, é uma igreja que se importa com as famílias, é uma igreja que se importa em servir pessoas, em amar pessoas, em pregar o evangelho. E o que se resume o evangelho? Boas novas, transformação, mudança da realidade. E é isso que eu quero que você queime, que quando você passar pela igreja Terra Fértil, você veja: essa é a minha igreja que está servindo pessoas, essa é a minha igreja que ama pessoas, essa é a minha igreja que está alcançando famílias quebradas, que está levando transformação. Essa é a minha igreja que ama intensamente ao Senhor, mas ama as minhas pessoas. Essa igreja que eu vejo é a igreja que serve com generosidade, que dá com generosidade. É a igreja que começa prioritariamente nos lares, em cada casa uma célula, em cada casa uma célula. Eu vejo uma igreja onde a adoração ultrapassa os limites do templo, que toca as pessoas nas ruas. Eu vejo uma igreja que evangeliza com o testemunho da própria vida. Eu vejo uma igreja que vive a comunhão, a intensidade dos relacionamentos. Eu vejo uma igreja onde é prazer estar na igreja. Domingo de manhã, era essa expressão que eu tinha, é a mesma que eu tenho hoje. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A sua igreja é a sua casa. Por quê? Porque debaixo dessa visão, você é uma peça fundamental nessa igreja. Você faz diferença. Jaqueline, você faz diferença nessa igreja. Léo, você faz diferença nessa igreja. Rodinei, você faz diferença nessa igreja. Sueli, lá na porta, você faz diferença nessa igreja. Rafaela, talvez nos assistindo em casa, você faz diferença nessa igreja. Porque a igreja não é um espaço físico, a igreja são pessoas. E por isso eu digo, eu vejo uma igreja que se manifesta intensamente nos relacionamentos com Deus e com pessoas, generosa, servindo a comunidade. Eu digo para você, se coloque de pé, vamos ver esse vídeo. Vai passar aí online para você também, e vai passar para nós presenciais aqui, que fala um pouquinho da nossa história. É muito bom a gente olhar para trás e perceber o quanto Deus fez aqui nesse lugar. Eu celebro o nosso passado. Vidas transformadas, crianças, vidas batizadas. Quantos casais foram restaurados aqui. Quantos jovens encontraram sentido. E a gente vê mulheres, homens, pessoas de todas as gerações. Como Deus tem sido maravilhoso. Uma igreja que tem história. Uma igreja que tem passado. Por causa desse passado, dessa história, a gente vive um hoje maravilhoso. Faça a sua parte, essa igreja que enxerga. Essa igreja que no passado enxergou, e porque enxergou, nós vivemos esse hoje. Mas essa igreja que está vivendo hoje,
esse sobrenatural de Deus hoje. E porque nós estamos vivendo esse sobrenatural hoje, a gente precisa enxergar que amanhã, o futuro dessa igreja precisa que você enxergue. O faça a sua parte é a gente enxergar a igreja de amanhã. É a gente enxergar, eu vejo uma igreja relevante em todos os lugares onde ela vai estar. O faça a sua parte, essa igreja que coloca o coração. Não é apenas o dinheiro, não é apenas recursos financeiros. É os olhos, é o coração, a gente enxergar. Faça a sua parte, é esse momento onde nós temos feito o nosso sacrifício. A gente tem dado aquilo que realmente custa para a nossa vida. Mas a gente tem prazer de dizer, essa casa, essa igreja é a minha casa, e porque é a minha casa, eu vou investir, eu vou colocar o meu coração. Faça a sua parte, essa jornada prazerosa, onde a gente enxerga mais prédios, mais cadeiras, mais recursos, onde a gente enxerga mais terrenos, onde a gente enxerga mais infraestrutura, onde a gente enxerga coisas. As coisas têm a ver com gente. Cada lugar, cada cadeira, cada terreno, cada prédio, cada conquista, cada infraestrutura que a gente precisa para alcançar mais e mais pessoas tem a ver com o que eu enxergo a partir de hoje. Eu quero convidar você a fazer a sua parte. E a sua parte é muito importante. Pensou, cada um fazendo a sua parte, todo agradece. E eu vejo essa igreja relevante avançando cada vez mais. Eu oro para que cada semente plantada nesta casa possa frutificar. Que Deus te abençoe ricamente e que você tenha experiências de muita abundância, porque você ama a casa de Deus e tem feito a sua parte. Nosso muito obrigado. Deus abençoe sua vida ricamente. Aleluia. Faça a sua parte. Vira um pouco da nossa história, os pequenos começos, mas eu consigo ver. Você consegue ver? Então quero que você comece a orar agora. Você começa a orar agora, porque eu tenho certeza que enquanto eu estava falando, Deus estava te dando visão dele. Porque aquilo que Ele tem me dado, eu tenho compartilhado. Mas aquilo que Deus tem te dado, Ele conta com você. Que você faça a sua parte, que você some conosco, que você agregue essa visão. Porque a visão não é de uma pessoa, a visão é de Deus. E quanto mais nós podemos agregar essa visão, ela será agregada. Porque não é sobre o Cláudio, não é sobre o apóstolo Renan, não é sobre o apóstolo Renan Santiago, não é, é sobre Deus. E juntos nós podemos ir muito mais além. Então levanta a sua voz e começa a orar por isso. Começa a colocar de Deus, eu quero fazer parte, eu quero fazer mais. Começa a se comprometer com Deus, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor conte comigo para esse tempo, para levar além a sua voz. Ore, 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 levanta a sua voz. Eu
eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Deus, para ter a tua visão. E mostra quem tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Deus, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós queremos dizer, Senhor, e nós queremos ter a nossa vista alinhada à tua, Senhor. Nós queremos ter a nossa vista alinhada à tua, Senhor. Talvez muitas das vezes nós vemos homens como árvores, mas nessa manhã nós queremos pedir, Senhor, toca na nossa visão, toca em nós e começa a mover dentro de nós o amor que muda o mundo. Começa a mover em nós, Senhor, o verdadeiro amor que nos sai do lugar da comodidade, que nos faz sair do lugar da comodidade, do lugar, Senhor, das dificuldades, dos lugares da impossibilidade, e nos leva a esse lugar de sermos construtores, de sermos pessoas, Pai, relevantes nesse tempo, que estão obedientes ao Teu chamado, que estão alinhadas com a Tua voz, pregar o Evangelho, cuidar das pessoas e de contra as casas. É chegado o reino de Deus. Nós profetizamos, é tempos de expansão, Deus, em cada célula, em cada casa, em meio desse tempo onde as coisas estão minguando, nós queremos avançar. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra a igreja, porque o Senhor é o nosso firme fundamento, é o Senhor que é a nossa pedra angular, no qual nós estamos construindo essa igreja. Nada vai parar a igreja de Jesus. Nada vai parar a igreja de Jesus. Seja em Uaíba, seja em Sepetiba, seja em Guaratiba, seja em Santa Cruz, seja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Nada vai parar a igreja. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu quero que você pegue o seu envelope. Depois de uma palavra dessa, você que está aí online, depois de uma palavra dessa, eu quero tocar no seu coração com a sua generosidade. Vai aparecer aqui à minha direita uma imagem com as nossas contas. Você que está online, você que está presencial, tem envelope nas cadeiras, você pode pegar aí na sua cadeira. Se não tiver, pega na cadeira que está do seu lado. Faça agora seu ambiente de ato profético, de se conectar e dizendo assim: eu faço parte de uma igreja generosa. Eu online faço parte de uma igreja generosa. Eu que estou aqui presencial faço parte de uma igreja fértil, de uma igreja que se doa, de uma igreja que serve com os seus recursos, que serve com aquilo que tem. Se você tiver, pega o seu envelope, levante ele mais alto, coloca aí a sua oferta. Você que está online, abre seu internet bank. Vai aparecer em toda a tela aí para facilitar as informações.
tanto do Itaú quanto do Bradesco e o CNPJ da igreja. Mas levanta sua mão aí, você que está em casa, você que está aqui, levanta seu envelope o mais alto que você conseguir. E você começa a dizer: Jesus, eu faço parte dessa igreja. Jesus, faço parte dessa igreja. Jesus, eu te entrego a minha igreja. Eu te entrego os recursos, porque eu quero somar, eu quero construir, eu quero participar, eu quero edificar junto uma igreja relevante, uma igreja relevante, uma igreja que investe nas pessoas. Senhor, nós consagramos cada casa, cada pessoa que propôs no seu coração a dar ao Senhor uma oferta nesse dia tão especial, Senhor, que nós rememoramos os pequenos começos, mas nós queremos dizer que o Senhor irá nos levar adiante, que o Senhor irá adiante de nós e endireitará os nossos caminhos. O Senhor irá adiante de nós e transformará os nossos desertos em mares, transformará os nossos desertos em terra fértil. Nós queremos profetizar sobre cada casa a provisão do Senhor, recursos, abre portas, Senhor, dá ideias, estratégias, negócios. Nós prosperamos, Senhor, debaixo da generosidade que nós hoje vamos oferecer ao Senhor. Nós queremos despertar, nós queremos desfrutar da prosperidade bíblica, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode trazer enquanto a gente canta. Tem 2 cestas aqui, você pode trazer, colocar o seu envelope nessa cesta. E você que está online, não esqueça de acrescentar 2 centavos e nos enviar o comprovante, por gentileza. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou Ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa, pela Tua palavra. Nós saímos daqui revigorados para vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. A expansão desse terreno, Senhor. Eu vejo a igreja Terra Fértil Kids nascendo diante de nós. Eu vejo, Senhor, eu creio que o Senhor está diante de nós e é o Senhor quem vai nos trazer os recursos necessários para fazer aquilo que nós precisamos fazer nesse lugar, porque o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. Você pode dizer amém? O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o nosso sustento. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando nosso culto da manhã. Agora à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui, presencial e online. E você tem um domingo abençoado, que você tenha, sabe, um dia de descanso, né, para aqueles que não virão à noite. Mas se você que está online, que vai vir de noite, que você venha participar de um culto de fogo, de poder. E que eu convido vocês que estão aqui presencial, que assistam também o nosso culto da noite. Nós vamos ter continuação dessa série, dessa palavra. Eu tenho certeza que você foi tocado. Espero eu que você tenha saído daqui hoje animado, porque o Senhor conta com você, porque você faz parte dessa igreja que eu vejo, a igreja relevante, uma igreja que ama pessoas, uma igreja intensa nos relacionamentos com Deus, uma igreja generosa, uma igreja que transforma a sociedade. Você crê nisso? Então levanta sua mão, quero orar por você. Senhor, leva-nos em paz, que o Senhor nos possa continuar a ministrar a nós, que as ideias, os projetos, os sonhos nasçam em cada coração, para que possamos implementar nessa região a Tua visão, a Tua vontade. E a nossa oração termina com uma oração de Jesus: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.